Ok, pessoal, boa tarde a todos. Gente, vocês me escutam bem? Como é que está chegando aí a transmissão da nossa videochamada? Iam me dar um feedback. Renata dizendo que sim, beleza. Ok, gente. Eu tô vendo que tem poucos alunos hoje, né? Mas tudo bem. Pessoal, essa é uma aula que eu marquei não, com duas funções, né? Duas finalidades, que é justamente repor um pouco aquelas aulas que eu perdi, né? Que a gente teve de prejuízo, né? Por conta que eu fiquei uma semana adoentado. E também para preparar vocês para nossa prova, que já será agora, semana que vem, na quinta-feira, tá? Sobre essa nossa aula, é uma aula de exercícios para justamente tirarmos dúvidas, ok? Eu estou gravando aqui, deixa eu só checar se está gravando. Pronto, está gravando mesmo, tá? Pronto. Em relação ao que eu sei que tem poucos alunos presentes, mas os que estão online aí, tem alguma questão que queira que eu faça, que eu tente resolver com vocês? Tem alguma dúvida? Vocês querem sugerir alguma questão para fazer? Professor, eu estava dando uma olhada na lista 2. O senhor acha esse conteúdo tão importante quanto os outros? Porque eu percebi que tem poucas questões de cada conteúdo e umas questões que tem que fazer pelo Excel, aí eu fiquei meio na dúvida. Deixa eu apresentar minha tela aqui para a gente dar uma olhada, que a gente vai conversando aqui e discutindo. Eu notei esse padrão na lista 2 e também na 5. Tinha mais ou menos esse estilo de poucas questões. Vamos discutir aqui um pouco sobre a prova, né? Vocês viram já a prova do ano passado? Sim, eu dei uma olhada. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu fui. Gente, ó, eu vou ver se eu encontro as outras provas, porque tá com meus aqui meio bagunçado. Mas depois eu vou ver se eu consigo encontrar aí as outras provas de outros anos para passar para vocês, tá? Eu não me importo muito de passar provas antigas, porque toda prova que eu vou fazer eu faço de forma sem olhar para provas antigas, totalmente questões montadas ali, preparadas para aquela prova, para aquela turma específica, tá? Então são questões sempre inéditas. Eu não gosto de estar repetindo prova, que é um conceito aí que alguns professores adotam, mas eu não sinto a vontade. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui a prova passada, provas antigas. Eu coloquei só de 2022. Eu acho que não teve segunda chamada, o pessoal ficou com medo, né? Essa questão, ó, primeira questão, eu peço aqui um carregamento circular, né, um acréscimo de carga devido a um tanque, né? Você vai construir aqui um tanque e vai dar um delta sigma V aqui nessa tubulação, tá? Então é uma questão bem simples, né? E sempre a primeira questão eu gosto de colocar uma questão de acréscimo de carga. Pode ser uma de uma superfície, um carregamento circular, pode ser um carregamento retangular, por exemplo, Newmark, tá? Então, geralmente é nesse sentido, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer, pessoal, é sempre colocar aqui, ó, para vocês colocarem a resposta, tá? Eu sempre procuro também alinhar as respostas da questão para ficar um valor ali inteiro, por exemplo, aqui deu 150 kPa. Então vocês vão notar sempre muito isso nas minhas provas, tá? A segunda questão aqui eu coloquei uma questão de recalque, para calcular recalque total, beleza, é uma questão que sempre cai mesmo. E a terceira e a quarta questão foram recalques com o tempo, né? Beleza. Sobre a lista 2 que o colega de vocês perguntou, deixa eu ver o que tem aqui. É uma lista, gente, que realmente, por exemplo, essa questão de tensões de pré-adensamento, eu não vou dizer que eu vou descartar, tá, pessoal? Eu posso estar colocando uma questão desse tipo. Não vejo problema nenhum, tá? Essas de compressibilidade são questões simples também, que de repente eu posso colocar ou não, né? Isso depende muito na hora que eu for elaborar a prova. Então, assim, todo conteúdo, gente, é caível.
Depende do dia ali que eu vou fazer a prova e eu achar, não, eu vi mais isso aqui com a turma, ou vi menos com a turma isso aqui. Então, não vou descartar esse conteúdo, pessoal. Não vou dizer, não estudem a lista 2 que não pode cair, ou, enfim, pode ser que caia, tá? Mas assim, por exemplo, para tensão de pré-adensamento, tensão de pré-adensamento ou o último conteúdo que nós vimos sobre o Meditail e Casagrande, né, para calcular o CV, como são questões muito método gráfico, é difícil colocar na primeira chamada. Às vezes eu posso colocar numa segunda chamada, tá? Então não é muito comum eu estar colocando, mas eu estou dizendo assim, não é muito comum, mas não estou dizendo que não vá cair, tá? Então essas questões específicas, tipo a quarta, a quinta questão dessa lista, pode ser que não caia, tá? Mas as demais, assim, essa sexta e as 3 primeiras, por exemplo, elas podem, né, ser abordadas de alguma forma lá na nossa avaliação. Tudo bem? Respondido aí? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Pessoal, alguém sugere alguma questão que eu queira que eu faça aqui? À noite eu vou estar publicando, viu, pessoal? Foi solicitada aqui a 13ª questão da lista 1, tá? Essa questão aqui. Eu estou aprontando ainda um vídeo. Ela é um pouco grande, porque tem vários pontos aqui a calcular, tá? E ela realmente não tem gabarito aqui, para vocês terem uma ideia. Eu vou ver se eu consigo publicar, certo, essa 13ª questão agora à noite, tá? Pronto, professor. Fui eu que pedi ela. Se o senhor achar melhor, o senhor pode calcular só os pontos mais da direita, porque foi neles que eu tive mais dúvida. E também eu queria perguntar para o senhor se é normal uma certa discrepância nessas questões da nossa resposta com o gabarito. Eu não sei se é por causa que a gente faz uma análise gráfica, né? Mas eu notei que algumas respostas tinham uma diferençazinha. Se tiver alguma diferença, gente, manda aí, certo? Manda a observação de vocês que eu vou dar uma checada, tá? Mas aquilo, às vezes você tem uma pequena discrepância de 5, 10%, porque você vai utilizar um ábaco ou alguma coisa do tipo, né? Então pode ter uma pequena discrepância. Grandes, assim, eu acho difícil. A Renata pedindo para resolver a quinta da lista 1. Vamos ver aqui. Por exemplo, sei lá, essa resposta era 27, e aí alguma deu 26, 25 igual alguma coisa, tipo, é perto mais. Coerente, não, tudo bem. Tá coerente, viu? Eu mesmo, por exemplo, quem for fazer, por exemplo, a terceira questão aqui, a terceira questão, por exemplo, eu cheguei até a checar, acho que foi semana passada, comecei até a resolver ela aqui, e acho que tinha um aluno que tinha me perguntado alguma coisa para checar o gabarito. Realmente, por exemplo, aqui deu 79, eu tinha encontrado 76, por exemplo. Então, às vezes, dá pequenas diferenças assim, mas tudo bem, não é nada absurdo não, porque você está analisando um ábaco, né? E realmente é passível aí, né, de ter uma pequena discrepância. E aproveitando, viu, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês os ábacos de carregamento circular para resolver para mim essa terceira questão, e vou também procurar um ábaco um pouquinho melhor para resolver essas questões trapezoidais, tá? Porque no livro tá um pouco não está muito legível, né? Principalmente o de circular. Eu vou fazer aqui, pessoal, então a quinta questão. Quem tiver alguma questão que queira que eu tente resolver aqui, vocês me vão falando aí, tá? Eu vou pegar essa primeira logo, que é uma questão até simples, mas vamos dar uma olhada nela. Deixa eu tirar aqui um print. Ok. Essa questão não foi resolvida em classe não, pessoal? Em alguma aula? Alguém sabe dizer? Não? Mas é parecido, professor, no slide. Parecido? Mas é só com a carga inclinada. Tá certo. Vamos lá. Então vamos ver. Vamos ver aqui. A quinta questão, pessoal, ele fala...
Deixa eu dar só um zoom aqui, pronto. Ele fala o seguinte: em razão da aplicação das cargas de linha Q1 e Q2, o aumento da tensão vertical no ponto A é de 42 kN. Aqui só uma correção, viu pessoal? É metro quadrado, tá? Porque já é carga, né? Às vezes pode ter um pequeno errozinho, é metro quadrado, tá? Determine a magnitude de Q2. Ok, vamos lá. Aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos ter que dar uma olhada. Ela dizendo que está dando um pouquinho diferente do gabarito. Eu acho que eu já chequei essa questão alguma vez. Mas vamos fazer ela aqui, tá? É uma questão simples. Vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui a aula 1. Na aula 1, pessoal, nós temos aqui os carregamentos, né? Temos o carregamento vertical, que é dado por essa expressão matemática aqui, tá? Vou tirar só um print só para colar, né? Pegar uma colazinha aqui para nós resolvermos. Só um minutinho. Então essa aqui é para carga vertical, né? E para carga horizontal, deixa eu pegar ela aqui. Para carga horizontal nós temos essa equação aqui. Então vou fazer aqui um print. Ok, então tá aqui. Então nós temos aqui para carga vertical e aqui para carga horizontal, tá? Vamos lá. Então vamos ver, vamos checar aqui como é que fica essa questão. Gente, aqui é bem simples, tá? Aqui você vai fazer o seguinte: o Q1, você vai utilizar essa expressão matemática aqui, tá? Então você vai ter um acréscimo de carga, delta sigma V, devido aí ao Q1, mais aqui no Q2 você vai ter que decompor em duas forças. Eu vou chamar aqui de Q2x e aqui, aliás, Q2y, y, né, que é na vertical, Q2y, pronto. Tá dando um bug aqui na minha mesa, rapaz. Pronto, agora foi. Q2y, tá? E aqui o Q2x, ok? Então, você vai ter um acréscimo de carga vertical devido aí ao Q2x e um acréscimo de carga devido ao Q2y, tá? Tudo isso aqui, gente, essas três somas, né? Tanto dessa componente aqui, desta aqui e desta aqui, eles dão 42 kPa, tá? Então é isso que nós vamos fazer. O Q1 eu posso conseguir calcular aqui de forma bem simples, né? O Q1 ele vai ser 2 vezes, deixa eu passar aqui a tela, 2 vezes o Q1, certo, gente? Ó, então 2 vezes o nosso Q1, 2 vezes o nosso Q1, que é 292, vezes a profundidade, que é 3, vezes 3, dividido por, deixa
tirar essa sujeirinha aqui, dividido por π. Vezes x. Aí o x, pessoal, é a distância aqui do Q1 até o ponto que tu está analisando, que é 3 metros, ó. Então 3 ao quadrado. Mais o z é a profundidade, tá? A profundidade z é 3 metros. Então mais 3 metros ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, tá? Mais o Q2y, aproveitando a mesma estrutura aqui da nossa equação, ó. O Q2y, vamos lá. O Q2y, ele é... O que eu quero descobrir é o Q2, né? Mas se você pegar aqui, ó, 45 graus, o Q2y ele vai ser, fazer aqui no cantinho, seno, aliás, cosseno, né? Cosseno de 45 graus é igual ao Q2y sobre a hipotenusa, que é o nosso Q2. Nosso Q2. O cosseno de 45 graus é 0,707, né? Cosseno de 45, 0,707. Então, ó, o nosso Q2 vertical, né, que é o y, é o 0,707 Q2. Então é isso que nós vamos utilizar. Como se nós fizermos a mesma coisa aqui para o Q2x, também vai dar a mesma coisa, tá, pessoal? Ele vai ser o seno de 45 graus e tudo mais. Então, assim, o Q2x também vai valer 0,707 Q2, tá? Então, é só substituir esses valores aqui, onde você tem Q2x e Q2y. Então, pessoal, nessa equação aqui, ok. Gente, a minha mesa tá com um bug. Pronto, agora voltou. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, 2 vezes, aí você vai entrar com o Q, ó. Só que o Q, para essa parcela do Q2, é o Q2y, que vale 0,707 Q2 vezes z. Eu fiz uma bobagem. Eu coloquei aqui, gente, ó, o z tem que ser ao cubo, tá, ó. Z é o cubo aqui, tá? Vezes 3 elevado ao cubo. Beleza. Dividido aqui por π elevado a 3 sobre elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado. Opa! Fiz mais bobagem aqui, peraí. O x aqui, gente, ele tem um valorzinho diferente, né? O nosso x agora, ó, como é a carga Q2, a nossa carga Q2 tem uma distância aqui de 7,5 metros para o nosso ponto A. Então, o nosso x aqui vai ser 7,5 metros ao quadrado, mais o z continua o mesmo, né? 3 ao quadrado. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Ok, então vamos lá. Eu vou apagar essa continha aqui, gente, porque senão não tem espaço para colocar na minha equação. Então deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui foi só para rabiscar, para a gente saber como é que calcula aqui o Q2. Então aqui, pessoal, mais. Agora a gente vai... Na verdade, a gente fez também outra bobagem. A gente calculou aqui, viu, pessoal? Deixa eu só mudar a ordem. Só mudar a ordem aqui. Eu estou distraído hoje. Aqui o que y, tá? Q2, y, porque nós utilizamos aqui, ó, a equação para carga vertical, tá?
E aqui o Q2, certo? O Q2 X, que é para carga horizontal, tá? Deixa eu colocar aqui Q2 Y, tá? Ok, pessoal, então essas duas primeiras nós utilizamos a expressão da carga vertical para calcular o acréscimo de carga devido a essa carga e devido a essa carga. Agora a gente vai calcular também o acréscimo de carga vertical devido a essa carga aqui horizontal. E agora, essa carga horizontal, você vai utilizar essa expressão matemática aqui, que é um pouquinho diferente. Então, vai ser duas vezes Q. O Q aqui, gente, ó, esse Q aqui é o Q2 horizontal, tá? No X. Que a gente viu que vale 0,707 Q2. Então, 2 vezes 0,707 Q2 vezes, vamos lá, vezes o X. O X é 7,5 metros, vezes 7,5 metros, vezes o Z. O Z é 3 ao quadrado. 3 aqui ao quadrado. Tudo isso, gente, dividido por π, vezes 7,5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouquinho aqui essa expressão para o lado. Pronto. Então, pessoal, continuando aqui, isso aqui é igual a 42, ok? Alguém calculou quanto é que dá isso aqui? Alguém sabe aí quanto é que dá? Alguém fez o cálculo? Só essa primeira fração. Vou fazer aqui, professor. Beleza. Vou também fazer aqui, gente. Se vocês fizerem aí, vocês me digam. 92 vezes 3 ao cubo dividido por π. Quanto? 15,49. 15,49, né? Ok. Gente, isso aqui mais. Aí, nessa parte aqui, ó, vocês calculem o valor que dá multiplicando o Q2. 2 vezes 0,707 vezes 3 ao cubo, dividido por π, vezes 7,5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, tudo ao quadrado. Então, multiplica aí e me dá o valor que está multiplicando Q2. Deve dar um númerozinho, né? X, que multiplica Q2, que é a nossa variável, né? Nossa incógnita aqui que nós precisamos descobrir. Essa questão é bem interessante, né? Que ela é um pouquinho diferente da que nós fizemos em classe, né? Em classe é parecida, né? Só que você calculava o acréscimo de carga no ponto A. Nessa ele já te dá o acréscimo de carga e pede uma incógnita, né? E aí, alguém fez? Quando vocês vão fazendo, gente, eu vou fazer aqui o do outro. 2 vezes... E aí, pessoal? Professor,
2,85 vezes 10 a menos 3. 2,85 vezes 10 a menos 3 vezes Q2, né? Alguém encontrou algum valor diferente? Aí o outro é 7,14 vezes 10 a menos 3. Eu também encontrei esse valor aqui, 7,135, né? 14. 7,14 vezes 10 a menos 3, Q2 também, tá, pessoal? Isso aqui igual a 42. Se nós isolarmos aqui, esse valor aqui vai para o outro lado negativo, então fica 42 menos 15,49, vai ficar 26,51, tá? Então isso aqui eu vou colocar aqui igualdade, 26,51, e somando esses dois valores aí, 2,85 mais 7,14, isso aqui vai dar 9,99 vezes 10 a menos 3, Q2. Então, se você dividir 26,51 dividido por 9,99 vezes 10 a menos 3, o Q2 aqui, gente, está dando 2.653,7 quilonewton por metro, tá? O gabarito 2.656, é um pouquinho diferente, tá, pessoal? É a questão dos arredondamentos e tudo mais. Provavelmente eu devo ter feito o gabarito no Excel, alguma coisa do tipo. Mas se encontrou um valor próximo, tá tudo bem. A diferença aqui não é nem um décimo de porcento, né? Renato, deu para entender aí a resolução dessa questão? Deu, professor. Eu percebi aqui o que foi que eu errei, porque o meu estava dando o Q2 48,64. E na verdade, na equação, eu tinha feito por partes, só que eu acho que eu devo ter me enganado alguma parte da tensão, porque eu estava fazendo separadamente. E Eu não sei. junto, como fez. Você viu aqui que Mas- até eu mesmo comecei a me atrapalhar aqui, né? Eu tava calculando o vertical, era horizontal. Mas tem que ter um pouquinho de atenção, né? Porque você viu que a equação aqui ficou enorme. Mas tudo bem. Deu. Eu fiz por partes e na hora de juntar eu errei em uma equação aqui, aí acabou dando um resultado bem diferente. Mas o pensamento foi exatamente esse, só mesmo errei no processo. Beleza. Obrigada, professor. Sem problema. Gente, alguma sugestão de outra questão pra gente fazer? Alguém sugere mais Você alguma? pode fazer a última da lista 2? Última da lista 2. Vamos ver aqui. Lista 2. E professor, antes do senhor começar, é que na lista 1 não tem o gabarito da segunda questão. Pelo menos aqui eu imprimi. Já tem o gabarito da segunda? Pois é, tá Eu sem gabarito. acho que Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tinha feito, pessoal, tinha começado a fazer no iPad. Só que aí eu perdi a coragem de fazer a resolução das listas. Comecei a fazer a primeira, a segunda questão. Essa questão aqui, essa segunda aqui, né, que você fala. Aqui tá dando 0,39. 0,39? 0,39 kPa. Certo. Foi isso mesmo que você teve? Eu vou já olhar. Minha resolução tá ali guardada pra pegar. Tá. Eu vou postar depois eu vou tentar pegar, gente, até nesse final de semana mesmo. Vou ver se eu consigo atualizar algumas listas com o gabarito de algumas questões que estão faltando. Por exemplo, essa lista aqui, eu fiz aqui a segunda e tá faltando aqui, eu acho que só tá faltando a nona e tá faltando a 13ª. Eu já atualizo, tá? Inclusive, eu vou postar dessa lista 1 a resolução da 13ª e já vou postar para vocês também a resolução da nona,
Tá bom, pessoal? Teve alguns alunos que tiveram dúvida nessa questão. Eu vou ver se eu resolvo também essa nona e a 13ª e já deixo, certo? Vou ver se eu consigo postar ainda hoje para vocês a resolução dessas duas questões. O colega de vocês pediu a última da lista 2, né? Também é uma questão bem simples, bem tranquila. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, vocês que estão online aí, viu? Preste bem atenção nas questões que nós estamos resolvendo aqui com vocês, viu? Porque como eu fico resolvendo, principalmente as questões que vocês pedem, tá? Porque quando eu vou fazer a prova, pessoal, vou elaborar a prova, eu elaboro tipo 2 dias antes da prova, tá? Então eu só vou elaborar a prova de vocês lá para terça-feira, quarta-feira, no máximo, né? Quarta-feira, para poder imprimir. Então o que vocês vão pedindo para mim, né, para resolver, para tirar dúvida, eu vou meio que guardando um pouco e vai ficando na minha mente, né, mais fixado nessas questões aí. De repente eu posso colocar alguma questão parecida com essa que eu estou resolvendo aqui com vocês, tá? Então é só uma dica aí para vocês, tá? Se vocês dê uma boa olhada nessas questões que eu vou postando, tá, online, e também vou estar fazendo aqui com vocês essas, principalmente da aula de hoje e da aula de terça-feira, tá? Terça-feira vai ser a aula na sala de aula mesmo, tá? Vocês também tentem trazer algumas dúvidas para tentarmos resolver. Gente, essa questão aqui, ele fala o seguinte: uma argila indeformada tem a pressão de pré-adensamento de 100 kN por metro quadrado. Os ensaios de adensamento de laboratório fornecem os seguintes dados. Então ele me dá aqui o Indivazios com a carga de 150 kPa e o outro Indivazios com a carga de 0,77. Ele pergunta, gente, determine Indivazios para 450 kN por metro quadrado. Ok, então vamos lá, gente, aqui é o seguinte, se vocês olharem bem a nossa questão, se vocês forem ver lá o nosso gráfico, Indivazios versus a tensão vertical, o nosso gráfico é mais ou menos assim, tá? Ele tem aqui, uma tensão de pré-adensamento. Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo. Pronto, aqui. Nossa tensãozinha de pré-adensamento que ele fala que é de 100. Essa tensão de pré-adensamento é justamente aquela tensão em que você tem a mudança, né, do trecho de recompressão para o trecho da reta virgem, o trecho de compressão. E aqui ele me fala o seguinte, para 150 kPa, eu tenho um Indivazios de 0,92. E para a tensão de 300, eu tenho aqui o Indivazios de 0,77. Notem que esses dois pontos, eles estão exatamente aqui no trecho da nossa reta virgem. Ou seja, eles estão aqui, no coeficiente angular, que é o nosso CC, tá? Aí ele pede, qual é o Indivazios na pressão de 450. Deixa eu apagar aqui. Eu acabei colocando nosso gráfico um pouquinho maior. Pronto. Então aqui nós temos 150, aqui nós temos 300. Então ele quer justamente isso, no prolongamento aqui, gente, quando ele chegar a 450, qual é o índice de vazios?
É isso aqui a questão. Só que é o seguinte, os 3 pontos estão com o mesmo coeficiente angular. Então é bem simples, tá? O nosso CC, ele é igual à variação do indivazios, o E2 menos o E1, dividido pelo log na base 10 da tensão 2 dividido pela tensão 1, tá? Se vocês olharem lá na nossa aula, deixa eu ver qual foi a aula. Acho que a aula de compressibilidade. Deixa eu ver se é essa aqui. Se foi na aula de compressibilidade. Não, não foi na aula de compressibilidade. Deve ter sido na aula 6. Pronto, na aula 6, pessoal. Na aula 6, eu falo justamente sobre isso. Quando nós falamos aqui, ó, o CR e o CC, tá? Então, o CR e o CC, você vai pegar 2 pontos aqui nessa reta, o E3 menos E4, dividido pelo log do σ4 menos o log do σ3. Só que você sabe que esse log de σ4 menos o log de σ3 é o log de σ4 dividido por σ3, tá? Isso é uma propriedade logarítmica. Então, eu já estou colocando aqui direto para a gente não perder muito tempo, tá? Então, pessoal, essa variação, vamos calcular o CC. O CC aqui dessa equação vai ser, eu vou pegar, ó, o ponto 1 aqui e o ponto 2, tá? Então, o E2, aliás, aqui é o E1 menos o E2, tá, pessoal? E1 menos E2 dividido, aqui eu troquei, dividido por σ2 sobre σ1, tá? Eu inverti aqui. O E1 ele é maior, né? 0,92 menos o E2, né? Que é 0,77. Isso aqui é dividido pelo log na base 10 do σ2, gente. Ó, σ2 é 300 dividido por σ1, que é 150. Então, nós estamos calculando aí o CC, né? Alguém calculou aí? Vou fazer aqui na calculadora. O meu está dando 0,498 o nosso CC. Confere, gente. 0,4983. Pronto. 4 casos. Isso mesmo, né? Pronto, gente. Nós calculamos o CC. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá? Esse outro ponto aqui. Eu vou pegar esse outro ponto, né, que nós temos aqui. Deixa eu refazer o gráfico. Nós temos aqui o nosso gráfico. Nós tínhamos aqui o nosso primeiro ponto, que era de 150. Tínhamos aqui o do 300, que é o ponto 1, ponto 2. E agora o ponto 3, que chega aqui a 450, tá, pessoal? Nosso ponto 3. Então, como é um trecho linear, eu posso pegar aqui o coeficiente de qualquer ponto com o nosso ponto 3. Eu vou pegar o 1, por exemplo, tá? Então, ó, o nosso CC, que é 0,4983, ele é igual ao E1 menos o E3, que é o que eu quero saber, tá? Dividido pelo log na base 10 da tensão 3, do ponto 3 aí, dividido pela tensão do ponto 1. Então, ó, 0,4983 é igual. O indivazios do ponto 1 é 0,92 menos o indivazios do ponto 3 dividido pelo log na base 10 de 450 dividido por 150. Eu vou calcular aqui, gente, ó, o log de 450 por 150 é log de 3. Então, log de 3 vezes 0,4983
tá dando aqui 0,2377, tá? Então 0,92 menos esse valor, eu estou encontrando aqui, gente, o índice vazios para tensão de 450 kPa de 0,682. É isso que dá no gabarito? 682. O gabarito tá ok. Pessoal, entendido aí? A questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Dê uma olhada, viu, pessoal, lá no livro do DAS, tá? O livro do DAS, ele tem várias questões desse tipo aqui. Essa questão acho que talvez eu tenha até tirado do livro do DAS. Tem muitas questões semelhantes a essa. E aí, pessoal? Vocês sugerem mais alguma outra questão que vocês queiram que eu faça aqui? Da lista 3, tem alguma? Da lista 4? Ou ainda não chegaram lá? Querem que eu sugira alguma questão? Professor, eu ainda não cheguei na lista 3. Então, se o senhor quiser sugerir por mim, não sei se outro pessoal tem questão para sugerir. Certo. Ninguém tem? Por mim também só pode sugerir, professor. Beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui uma questão. Todas elas têm gabarito, né? A quinta questão não tem. Então vamos fazer logo a quinta questão que não tem gabarito. Quarta tem. Tem a segunda e tem a terceira. Da nossa, o 7 está sem gabarito. O 7 está sem, é? Mas eu baixei lá da lista de vocês. Eu baixei lá do site. Você está fazendo pela lista 4, né, professor? Eu tô na lista 3. Não, na lista 4. Ah, sim. É porque é a 7 da lista 3 que está sem gabarito. A sétima da lista 3. A sétima da lista 3 eu publiquei um vídeo mostrando como é que faz ela, certo? Dei uma olhada lá, ó. Foi a 7A2, né? Foi a 7A2 por enquanto. Hoje eu coloco mais, viu, pessoal? Ó, lá no meu canal, lá no YouTube, tem, certo, uma playlist só com a resolução de exercícios aqui de mecânica de solos 2. Então eu coloquei a 2 e coloquei a sétima. Dê uma olhada lá, viu? Ok? Então a sétima aqui eu nem vou tocar nela, que a gente já fez. Tem lá, se tiver dúvida, dá uma olhada lá, tá? No nosso canal. Eu vou fazer aqui então. Vamos ver aqui. Vamos por sequência, tá, pessoal? Aqui na lista 3. Tem alguma salva tá no gabarito? Acho que não. Na lista 4. Então eu vou pegar aqui, pessoal, na lista 4. Vou pegar essas duas questões, a segunda e a terceira, a gente fazer, tá? E aí, qualquer coisa a gente dá uma olhada em outra questão aí, nas demais listas, certo? Eu não vou nem avançar na lista 5 não, porque a lista 5, pessoal, é muito baseada na última aula, que como eu falei para vocês, tá? Normalmente não implica muita coisa aqui, né, de método gráfico. Dificilmente eu cobro em prova. Posso cobrar numa segunda chamada ou numa avaliação final, mas em prova assim de primeira chamada eu não chego a colocar esse tipo de questões como a primeira questão, tá? E tem algumas outras questões aqui que vão envolver ainda algum assunto que a gente vai ver aí, complementar na nossa última aula, que vai ser terça-feira, tá? Terça-feira a gente vai ter uma meia hora só para fechar o assunto teórico e depois a gente faz algumas resoluções de exercícios. Então vamos lá, vou fazer aqui a segunda questão, aproveitando que não tem o gabarito. Deixa eu copiar ela aqui, colar. Ok. Então a segunda questão, ele fala aí o seguinte, ó. Uma amostra de argila mole
com a espessura de 20 milímetros, atingiu 45% do adensamento em 8 minutos. Qual o tempo para a amostra atingir 70%, sabendo que ela é drenada em ambas as faces? Então vamos lá. Para fazer essa questão, eu tenho que abrir aqui a nossa aula 9, em que eu falo sobre justamente o adensamento variando aí com percentual de adensamento, né? Ele fala aqui de tempo, não fala de tempo, ele fala em 8 minutos. Ok, então vamos entender aqui, pessoal. Nós temos um corpo de prova, ele tem 20 milímetros de espessura. E ele me diz que esse corpo de prova, gente, ele é... Deixa eu fazer aqui um pouquinho melhor a nossa figura. Esse aqui é o nosso solo. Ele tem 20 milímetros de espessura. Esse solo, gente, quando você faz o ensaio de adensamento, você tem, tanto na parte de cima como na parte de baixo, algumas pedras porosas, tá? Que vai permitir percolar tanto por cima quanto por baixo, tá? Ok, ele me diz que o solo, gente, ele atingiu 45% do adensamento. Então nós estamos falando de UZ. É percentual de adensamento, tá? Quando é percentual de recalque, é só o U. Como é percentual de adensamento, é o UZ. Então esse UZ, gente, ele é 45% para um tempo de 8 minutos. O nosso tempo é de 8 minutos. Ele quer saber quanto tempo para o nosso UZ atingir 70%. Então, quanto tempo nós teremos para chegar a isso? E ele fala, ó, ambas as faces são drenadas. Ok, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a nossa aula. Opa. Pronto, essa aqui. Então, na nossa aula de adensamento, pessoal, o que eu tenho, ó? Eu tenho... Deixa eu ver se tem alguma relação aqui. Bem, daria para calcular o TV? Não daria, né? A gente tem até a altura de drenagem, tem o tempo. Deixa eu ver aqui se dá para fazer por aqui. Não dá, né? O TV... até dá. Se eu tiver a porcentagem de adensamento, sabendo aqui que é a profundidade, né, o parâmetro Z, eu poderia estimar o TV. Deixa eu ver se dá para sair de outra forma. Eu acho que por isso aqui daria certo, viu, gente? Ó, então, a nossa questão, ela me dá o percentual de adensamento e me dá o tempo. Então vamos lá. Nesse ábaco aqui, eu vou até tirar um print dele. Toda vida quando você tiver uma questão como essa, gente, que varia tempo, porcentagem de adensamento, você tenta recorrer a esse ábaco aqui. Se for, por exemplo, variação de recalque com um tempo, aí você parte para esse outro ábaco ou para essa tabela, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui o nosso ábaco para nós vermos se dá certo fazer por ele. A questão me fala, deixar ele aqui embaixo mesmo. A questão me fala que ele tem 45% de adensamento em 8 minutos. O nosso parâmetro Z, ó, o nosso HD,
nosso HD, gente, aí, como ele é drenado em ambas as faces, o nosso HD é 10 milímetros, tá? Porque é a espessura da camada dividido por 2, tá? Então, quando você tiver aí ambas as faces drenadas, como essa figurinha aqui que é mostrado, então quando a face de baixo é drenada, a de cima é drenada, ou seja, são materiais permeáveis, então o nosso HD vai ser a espessura da camada dividido por 2. Então, beleza. Então, nosso HD aqui é 10 milímetros, tá? O nosso parâmetro TV, ele vai ser o CV vezes o tempo dividido pelo HD ao quadrado. Ok. Vamos ver se dá para a gente encontrar o nosso TV aqui, né? Nosso parâmetro de tempo. O nosso parâmetro Z, ó, é a profundidade dividido por HD. Essa profundidade sempre você vai analisar no meio da camada, tá? Então, o nosso Z, que nós vamos ver aqui, é 10 milímetros. E o nosso HD é 10 também, tá? Então, nosso HD a gente já viu que é 10. A profundidade que você vai analisar no meio da camada. Então, pessoal, nesses dois valores aqui, o nosso parâmetro Z, ele vai ser o Z, que é a profundidade dividido pelo HD, que é igual a 1. 10 dividido por 10. Então, sempre quando você for analisar nesse ábaco aqui, se for um solo que é drenado tanto em cima quanto embaixo, você vai ter, tá, a nossa análise aqui no eixo Z igual a 1, tá? Ok. Então, a nossa porcentagem de adensamento para esse primeiro momento de 8 minutos é 45%. Então, vamos analisar aqui no nosso ábaco. 45%, gente, ó. Então, ele vai estar mais ou menos aqui nesse meio, tá, ó. Aqui vai dar mais ou menos 45% a nossa porcentagem de adensamento. Pessoal, ao fazer esse traçado aqui, aí você tem que estimar. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui de preta. Ok. Então, você vai ter que estimar, gente, uma curva que representa o nosso parâmetro TV. Esse é o nosso TV. E aqui eu vou ter que estimar mesmo, tá, pessoal? No olho mesmo aqui, tá? E essa curva, ela tá mais perto da curva de 0,3 do que da de 0,4. Eu estimo aqui, gente, que essa curva vala mais ou menos 0,34, 0,33. Eu acho que tá mais pro 0,34. Não sei se vocês concordam aí. O que vocês acham? Tá conveniente aí? 0,34. Tá um pouco antes do meio, né? Tá um pouquinho, bem pertinho do meio, mas tá um pouquinho antes. Então, o TV valendo 0,34, gente, é um valor razoável, tá? Ok, então, nós sabemos que TV é igual ao CV vezes o tempo dividido pelo HD ao quadrado. Esse valor de 0,34 é igual ao CV vezes 8 minutos dividido pelo HD, que é 10 ao quadrado. 10 milímetros. Deixa eu colocar as unidades para ficar bem claro. Ó. 10 milímetros ao quadrado. Então, com isso nós calculamos o CV. Olha só. O nosso CV vai ser 0,34 vezes... Isso aqui é o quadrado, né? Deu um milímetro aqui ao quadrado. Botei o quadrado no lugar errado. Vezes 10 ao quadrado, que é 100, dividido por 8. O CV aqui, pessoal, tá dando aqui 4,5
25, aí a unidade vai ser em milímetro quadrado por minuto. Sempre a unidade de dimensão ao quadrado, né, de área, dividido por uma unidade de tempo. Pode ser metro por segundo, metro por hora, metro por minuto, metro por dia, ou milímetro ou centímetro quadrado, né, por alguma unidade de tempo. Então aqui a gente encontrou esse valor aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar para um percentual de adensamento de 70%. Então, pessoal, para 70%, ó, vamos lá. Para 70%, nós temos um valor de TV. Quanto é que é esse valor de TV? Esse valor de TV, gente, olha, ele vai ser uma curva bem pertinho da curva de 0,6, tá? Ó. Eu diria que 0,58 seria um valor razoável, tá? Então, TV aqui, TV 2 aí, dá mais ou menos 0,58. Seria um valor razoável para esse trecho, porque ó, ele está entre 0,50 e 0,60, só que ele está bem pertinho do 0,60. Então a gente estima aí um TV de 0,58, tá? Então, para esse novo percentual de adensamento aqui, ó, de 70%, ele quer saber quanto tempo. E aí fica fácil, ó. A gente usa a mesma expressão, ó. TV igual a CV vezes o tempo sobre o HD ao quadrado. O TV a gente acabou de estimar, deu 0,58. Igual CV. Vezes o CV a gente sabe, ó. CV a gente acabou de encontrar aqui, ó. Ele não muda. É uma constante, tá, pessoal? 4,25. Vezes o tempo, que é o que a gente quer saber, dividido pelo HD, que também não muda. 10 ao quadrado. Então, quando vamos calcular aqui o tempo, deixa eu fazer aqui o cálculo do tempo. Isso vai ficar 0,58 vezes 100 dividido por 4,25. Aqui o tempo, pessoal, está dando 13,6 minutos. Por que minuto? Porque o nosso CV, ó, é em minutos, tá? Então, para atingir 70% de adensamento, ele levaria algo em torno de 14 minutos ou 13,6 minutos, para ser mais exato. Alguém chegou a fazer essa questão? Alguma dúvida, turma, sobre essa questão aqui da segunda? Tudo bem até aqui? Não. Deu para entender? Sim. Beleza. Gente, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui uma outra questão. Então, nessa segunda questão aqui, nós já matamos ela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada na terceira. Pronto, então vamos fazer a terceira, tá, pessoal? A gente fecha, tá? Essa lista aqui, pelo menos com gabarito, tá? Então, pessoal, essa terceira questão também é uma questão bem semelhante, tá? A questão 2. Vocês podem notar que as listas, elas sempre estão, né, numa curva de aprendizagem cada vez maior, né? À medida que a gente vai avançando aqui nas questões, elas vão ficando um pouquinho mais complicadas, né? Um pouquinho mais difíceis. Mas deixa eu tirar aqui um print dessa terceira questão. Ok. Então vamos lá fazer aqui a terceira questão da lista 4. Nós fizemos aqui 1, 2, 3 questões, a quarta questão de hoje.
que fala a questão, gente? Ó, uma camada de argila duplamente drenada com 16 metros de espessura possui um coeficiente de adensamento de 8 vezes 10 a menos 8 metros quadrados por segundo. Qual a porcentagem de adensamento após 10 anos do carregamento nas profundidades de 8 e 16 metros? Alguém fez essa questão? Alguém chegou a fazer? Não? Vamos lá, gente. Aqui, pessoal, dei uma boa olhada, viu? Nessa lista 4, tá? Vocês podem ver que na prova do ano passado, acho que teve 2 questões que eu abordei assuntos como esse, tá? Variando aí, né? Avaliando o adensamento com o tempo. Então, 50% da prova do ano passado foi avaliando isso, tá? Então, dei uma boa olhada nesse tipo de questão. Aqui, pessoal, é o seguinte, ele me dá o coeficiente de adensamento, tá? Aqui o coeficiente de adensamento, então me dá o CV. O CV, ele me dá aqui que é 8 vezes 10 a menos 8 metro quadrado por segundo. Se ele me dá o CV, gente, eu já me toco o seguinte, se ele me dá o CV, eu vou ter que usar essa expressão aqui, ó, vezes tempo sobre o HD ao quadrado. Eu tenho que usar essa expressão aqui quando ele me dá o CV. Ele não me dá o CV para nada. O CV, gente, ele vai ser utilizado nessa expressão do parâmetro tempo. Então você já se toca nisso aqui pelo enunciado. Quando o enunciado fala, gente, em porcentagem de adensamento, quando ele me fala disso, gente, eu já me toco que eu vou precisar recorrer a isso aqui, ó, essa tabela aqui, que relaciona porcentagem de adensamento, que é o U, com o tempo, que é o TV, tá? Vou até tirar logo o print aqui. Deixa eu tirar aqui o print dessa tabelinha, tá? Então, eu vou precisar utilizar essa tabela em algum momento, tá, pessoal? Então, a nossa porcentagem de adensamento aqui é o nosso parâmetro U. E aí vocês notem que ele tanto vai relacionar aqui nessa tabela o TV, que a gente vai, eu disse para vocês que vai ser preciso calcular aqui com essa expressão matemática, e o nosso U, tá? Beleza, então vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Deixa eu colocar essa tabela um pouco mais para baixo para não atrapalhar, depois a gente vai para ela. Então, pessoal, aqui vamos ver o que nós temos. Então ele quer a porcentagem de adensamento, ele quer saber quanto é essa porcentagem de adensamento após um tempo de 10 anos. Nas profundidades, ele me dá profundidade Z1 igual a 8 metros e o Z2 igual a 16 metros. Beleza, gente. O nosso terreno, ó, o nosso terreno solo, ele diz que é duplamente drenado. Então você tem areia e areia. Esse solo tem 16 metros de espessura. Então ele quer analisar, gente, um ponto, ó, bem aqui no meio, onde o Z é igual a 8, e ele quer analisar um ponto bem aqui, onde o Z é igual exatamente à espessura da camada. Então nós temos 2 pontos aí a serem analisados. Vamos analisar o ponto 1. Vamos ver aqui o ponto 1 rapidinho com vocês. O ponto 1, gente, para o ponto 1. Ponto 1. O que eu tenho, gente? Pronto.
se é duplamente drenado, e eu sei que a espessura da camada é 16, então nossa altura de drenagem é a metade, é 8 metros. É 8 metros, 8 metros, tá? Então nossa altura de drenagem é 8. Que mais? Eu tenho que o nosso parâmetro TV, ó. Nosso parâmetro TV é igual ao CV vezes o tempo sobre o HD ao quadrado. Ok, eu quero analisar para 10 anos. Então, nosso parâmetro TV, gente, vai ser o CV. Aí é que tá, você tem que compatibilizar. Ou você converte os 10 anos para segundos, ou você converte o CV para ano, tá? Eu acho mais fácil você converter o CV para ano. Basta multiplicar por 60, que aí você vai ter em minutos, vezes 60, você vai ter o CV em horas, vezes 24, que você vai ter em dias, e vezes 365, que você vai ter esse CV em anos. Tá, pessoal? Então, vou multiplicar o CV por 60, por 24 e vezes 365 dias. Então, nosso 8 vezes 10 a menos 8 vezes 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365. Tá dando aqui, gente, ó, 2,523 vezes 2,253 só metro quadrado ano. Então esse CV aqui convertido para ano dá esse valor. Então, voltando aqui, nós temos o seguinte, ó, 2,253 vezes o tempo, são 10 anos que eu quero saber. Então, 2,53 vezes 10 dividido pelo HD, tá? Ah, outra coisa, vocês têm que ter um pouco de cuidado com as unidades. Aqui, ó, é 2,253 metro quadrado ano vezes 10 anos dividido pelo HD. A altura de drenagem é 8, né? 8 metros ao quadrado. Então, nosso parâmetro TV, gente, aqui tá dando 2,253 vezes 10 dividido por 64. Tá dando 0,35. Esse é o parâmetro TV para 10 anos, tá? Ok, gente. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra informação. Eu fiz bobagem, viu? Ele falou em porcentagem de adensamento. Eu confundi aqui com a porcentagem de recalque. Se é porcentagem de adensamento, viu, gente? Não é o nosso U, não. É o Z, tá? O U é quando é porcentagem de recalque. Troquei aqui as bolas, tá? Essa tabelinha que a gente não vai utilizar. Eu vou deletar ela, tá? A gente não vai estar utilizando essa tabela. O que a gente vai utilizar ainda novamente esse gráfico, tá? Deixa eu copiar ele aqui. Ok. Então, é porcentagem de adensamento, tá, pessoal? Porcentagem de adensamento é o Z, tá? Então, nossa porcentagem de adensamento, que é o que ele quer saber, ó, qual a porcentagem de adensamento após 10 anos. Então, quando fizemos o cálculo da porcentagem de adensamento, nós fizemos aqui o cálculo do TV, ó, né? 0,35. Então, nessa curva, nesse ábaco aqui, nós vamos interpolar, gente, uma curva aqui mais ou menos no meio, ó.
Então, vou tentar interpolar aqui entre 0,30 e 0,40, tá? Ok. Ficou fantástica a curva, mas dá para entender, ó, gente. Então, isso aqui é a curva do TV igual a 0,35, tá? Ele está entre 0,30 e 0,40. Beleza. Aí, pessoal, ele quer justamente isso, com a porcentagem de adensamento o Z, tá? Não é porcentagem de recalque não, como eu tinha falado anteriormente. Para fazer isso, ele quer para Z igual a 8 e Z igual a 16. Aí você vai calcular, ó, o parâmetro Z. Para Z igual a 8, você vai ter o seguinte, ó, Z é igual a Z sobre HD, que é igual a 8 dividido por 8, que é o HD. Isso aqui é igual a 1. Para a profundidade Z igual a 16, o nosso parâmetro Z vai ser 16 dividido por 2, né? Que dá igual a 2. Ou 16 dividido por 8, que dá igual a 2. Então, tá aqui os parâmetros Z, tá? Então, vamos lá. Para a profundidade de 8. Para a profundidade de 8, nós vamos ter Z igual a 1, ó. Então, você encosta aqui na curva do TV valendo 0,35 e rebate aqui o valor correspondente, tá, ao percentual de adensamento. Dá mais ou menos, viu, pessoal, aí? Dá mais ou menos 45%, tá? No olho aqui, tá? Mas o Z, né, o percentual de adensamento, então, para Z igual a 8, nós temos que nosso UZ aqui é mais ou menos 45%, tá? E para a profundidade, gente, ó, para a profundidade Z igual a 16, aí você vai traçar aqui, ó, onde o parâmetro Z é igual a 2, então tá aqui, ó, tô traçando aqui onde o Z é igual a 2 até interceptar a curva em que o TV é igual a 0,35. Então, pessoal, vocês notem que aqui está dando uma porcentagem de adensamento de 100%. E é óbvio que vai dar 100%. Por quê? Porque você está analisando o percentual de adensamento na extremidade da camada, tá? No limite ali com o material drenante. Então, essas camadas, elas vão adensar bem mais rápido do que o meio da camada, tá? Então, elas já, no início do adensamento, elas já praticamente já adensam, tá? Então, nesse caso aí, para Z igual a 16, nós temos que a porcentagem de adensamento é de 100%, tá? Não só, né? Não só para isso, ó, se você analisar também lá no início da camada, para Z igual a 0, também você vai ter uma porcentagem de adensamento de 100%, tá, pessoal? Então, tanto faz você analisar um pontinho aqui ou aqui embaixo, como eles estão perto da área drenante, tá? Então, esses pontos aí, eles já vão ter um grau de adensamento bem elevado, próximo de 100%. Turma, deu para entender essa questão aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? Deu sim, professor. Inclusive, se acontecer de analisar no início ou na extremidade da camada, a gente já poderia escrever que a porcentagem seria 100%? Sim. Se for uma camada drenante,
vocês podem ver que o ábaco, ó, todos os ábacos aqui, não importa o TV, eles sempre estão partindo aqui da origem, onde o percentual de adensamento é igual a 100, né? Igual a 1, tá? Então não importa muito a variação de tempo, é praticamente instantâneo aí, certo? O adensamento nessa extremidade, mas tem que ser uma extremidade drenante, tá? Se você tiver, por exemplo, uma situação que você tem aqui a camada de argila, ó. Argila, aqui rocha e aqui areia, tá? E se você analisa, por exemplo, um ponto aqui, já não é 100%, tá? Você tem que analisar realmente qual o percentual de adensamento para essa profundidade, tá? Se você analisar um ponto aqui, ó, na areia, como ele está drenando para a areia, aqui sim, o Z é igual a 100%. E você pode falar, olha, como ele está, é um ponto, né, na interface, né, na fronteira, né, com a camada drenante, esse ponto ele vai ter, né, um percentual de adensamento de 100%, independente aí do tempo, né, você vai ter, né, esse percentual, tá? Tudo bem? Entendido, gente, aí? Entendi, professor. Beleza. Tem mais alguma questão, pessoal, que vocês queiram fazer? Que eu faço aqui? É a quinta que tinha pedido, Renato, é isso? Da lista 1? Professor, foi? Ah, não, a quinta já foi feita, né? É antiga. Parece que a quinta da lista 4 também não tem gabarito. Vamos ver. A quinta da lista 4 ou da lista 3? Na lista 4 aqui tem gabarito. É a quinta questão, professor. Eu tô com a quinta questão aqui, ó, na lista 4. Na lista 4? É, mas eu tava na 4. Ah, a quarta. Ah, sim, a quinta. Pronto. A quinta não tem. Vamos lá. Essa questão aqui é um pouquinho chatinha de fazer, porque às vezes o aluno não tem essa percepção, tá, pessoal? Mas eu vou tentar fazer aqui com vocês, tá? Vou tentar explicar, tá? É um tipo de questão que eu já até meio que desisti de colocar nas provas, que o pessoal leva bomba. Mas tudo bem, eu vou fazer aqui com vocês esse tipo de questão. Tanto é que eu não resolvi nenhuma questão em aula semelhante, tá? É uma questão que nível um pouco mais hard, né? E aí deixo para a segunda chamada esse tipo de questão aí. Mas vamos ver. Para o perfil geotécnico a seguir, determinar. Ele dá o perfil geotécnico? Ah, me dá, tá aqui. Inclusive, pronto, essa questão, pessoal, eu tenho quase certeza que foi uma questão de prova, tá? Provavelmente de segunda chamada, mas vamos lá. O tempo necessário para que ocorra 50% dos recalques devido à aplicação da sobrecarga. O excesso de poropressão ou atuante no meio da camada da argila para um período que ocorrer 50% dos recalques. A leitura do piezômetro instalado no meio da camada da argila para um período que ocorrer 50% dos recalques. Então, ele quer saber 50% dos recalques, né? O tempo primeiro, item A, o tempo necessário. Vamos lá, vamos tirar aqui um print. Ok. Ok, gente. Então, deixa eu reduzir um pouco aqui o tamanho dela. Pronto. Ok. O item A, ele pede o tempo, que não sei, para que aí sim, o U tenha 50% dos recalques, né?
50% dos recalques. Ok. Então, para o U igual a 50%. E aí sim, viu, gente? Quando você vai analisar tempo e percentual de recalque, aí você vai recorrer aqui, ó, a essa tabela, ó, que relaciona o percentual de recalque versus o parâmetro tempo TV. Então, para 50%, ó, nós temos que o TV é igual a 0,197. Então, vamos lá. Nosso parâmetro TV, né, ele é igual a 0,197 quando o percentual de recalque é de 50%, tá, pessoal? Então, a partir daqui, você determina o TV. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. Ele diz que observação 1, o aterro é arenoso, então o aterro aqui é areia. E abaixo da camada da argila mole está presente uma areia compacta. Oh, beleza, então é areia também, tá? Isso quer dizer o quê? Que nossa altura de drenagem é igual a 5 e nossa altura de drenagem aqui é igual a 5, que é a metade de 10, tá, pessoal? A espessura é 10, então nosso HD, vou colocar aqui, ó, HD é igual a 5 metros, tá? Deixa eu só voltar novamente lá na questão. O tempo necessário para que ocorra. Ele também pede para analisar, gente, ó, no meio da camada depois, tá? Tudo bem. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente pode utilizar essa expressão aqui, ó. O TV. Parâmetro TV é igual ao CV vezes o tempo sobre o HD ao quadrado. O TV a gente acabou de ver, ó, 0,197. O CV, ele me dá, ó, CV é igual a 2 metros quadrados ano. Então, 2 metros quadrados ano. Vezes o tempo, necessariamente o tempo vai ser em anos. E o HD, gente, acabamos de ver que o HD é 5 metros ao quadrado, tá? Então, nosso tempo aí, no item A, vai ser 0,197 vezes 25 dividido por 2. Tá dando aqui, gente, 2,46 anos. Esse é o tempo para que ocorra 50% dos recalques na minha camada de argila mole. Tudo bem, gente, até aqui o item A? Tá tranquilo? Sim. Dúvidas? Não, né? Beleza. Pessoal, mais uma vez, essa questão aí que não tem gabarito é uma questão que foi de prova. Não lembro qual foi o ano, se foi há 2, 3 anos atrás, eu não estou lembrado, tá? Mas foi uma questãozinha de prova. Vamos lá. Item B. Vamos para o item B. O item B, ele fala o seguinte. Vamos ver aqui o item B. O excesso de poropressão ou atuante no meio da camada, gente, para o período que ocorrer 50% dos recalques. Ok. Então, ele quer o excedente de poropressão. Pessoal, para você analisar o excedente de poropressão, vamos lá. A gente viu algumas coisas aqui. Deixa eu passar aqui voltando. Pronto. A gente viu que a porcentagem de adensamento, pessoal, tem muito a ver com a variação de poropressão. E é por aí que nós vamos descobrir, tá? Essa porcentagem de adensamento em função desse excedente aqui de poropressão, tá? Se nós queremos saber porcentagem de adensamento, então vamos lá. A porcentagem de adensamento, por sua vez, pode ser analisada por aqui, ó. Ele quer analisar no meio da camada, eu tenho o TV,
tem a profundidade, eu consigo saber o percentual de adensamento. Então, vamos ver. Vamos ver aqui, então. Vamos pegar aqui o ábaco. Deixa eu copiar ele. Deixa eu colar lá embaixo. Colei, pronto. No meio da camada, pessoal, vamos lá, ó. No meio da camada, ele está a uma profundidade Z de 5 metros. E o HD também é 5 metros, ou seja, né, o nosso parâmetro Z é o Z dividido pelo HD, tá? Z maiúsculo aqui. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, beleza, gente, ó. Eu já sei que eu tenho que analisar alguma coisa aqui no meio desse ábaco. Para que aconteça 50% do adensamento, gente, nós vimos que o TV é 0,197. Eu vou pegar aqui arredondando, gente, a curva de 0,2, tá? 0,20, ó. Deixa eu pegar aqui até de outra cor, pronto. Eu vou destacar aqui pra gente, ó. Só um minutinho. Pronto. Então, eu vou só destacar aqui pra gente a curva que corresponde aqui a 0,2. Enfim. Para essa curva aqui, pessoal, eu vou ver aqui, ó, quanto me dá de porcentagem de adensamento Z. Aqui tá dando mais ou menos, gente, ó. Ele tá mais ou menos aqui 0,20, aqui é 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, 0,30. Mais ou menos 0,23. Eu diria que 0,22 estaria bom, mas 0,23 aí. Então, 0,23%, gente, mais ou menos aí é o nosso valor, ou 23%. Então, nosso UZ está dando 23%, tá? No meio da camada. Beleza. E aí, eu tenho que saber o seguinte. Para saber o excedente de poropressão, gente, eu tenho que saber o seguinte, ó. O Z, ele é igual ao U inicial menos o U dividido pelo U inicial. Ok? Beleza. Então, eu preciso saber o U inicial. Quanto é o U inicial? O U inicial é igual ao delta sigma V. É o carregamento que é aplicado lá no início do adensamento que vai me provocar esse acréscimo de poropressão no início do processo aí de adensamento. Então, eu preciso calcular, ó, quanto é esse carregamento aqui. Este carregamento, pessoal, ele vai ser em função do peso do aterro. Nós temos 5 metros de aterro, ó. Nós temos 5 metros de aterro, com um peso específico de 18 kN por metro cúbico. Então, ó, esse carregamento aqui devido ao nosso aterro, ele vai ser o seguinte, ó, nosso delta sigma V vai ser o gama do aterro vezes a altura do aterro. É uma questão muito parecida com aquela que eu postei lá no Google, no YouTube, certo? Que também não tinha gabarito, né? A questão lá da lista 1 ou lista 2, não estou lembrado agora. Então, ó, o delta sigma V vai ser 18, né, vezes 5, que é igual a 90 kPa. Esse 90 kPa, gente, é o peso do aterro sobre a camada de argila mole. Então, quando você constrói esse aterro, imediatamente passa para a poropressão 90 kPa. Então, nosso inicial, ó, é 90 kPa. Só relembrando o modelo de Terzagh, tá, pessoal? Quando você aplica um carregamento, esse carregamento, toda essa pressão do carregamento passa primeiro para a água, depois que vai passar para o solo, para ir deformando. Então, ó, 23% ou 0,23 é igual a 90
menos o excedente de poropressão que está acontecendo ali, certo? Naquele momento de 2,46 anos, né? Que quando teve 50% de recalque, que é isso, justamente o que nós estamos analisando. Então, passados esses 2 anos e pouco, essa poropressão, pessoal, ela reduz, tá? Então, isso aqui dividido por 90. Então, à medida que for passando o tempo, esse excedente de poropressão vai reduzindo, até que vai chegar um momento que, quando o adensamento concluir, esse excedente de poropressão vai para zero, tá? Então, você calculando aí, 0,23 vezes 90 dá 20,7. 90 menos a resposta. O nosso excedente de poropressão, gente, está dando 69,3 kPa. Ok? E é intuitivo imaginar o seguinte, ó. Ele só adensou 23%. Então é intuitivo imaginar que desses 90 kPa, ele ainda esteja atuando ali uma pressão muito grande no solo, porque adensou muito pouco. Adensou só 23%. Então vocês notem que a pressão, né, o excedente de pressão no solo ainda é alto, 69,3 kPa. Turma, dúvidas com relação a esse item B? Alguma pergunta? Não. Tranquilo. Agora vamos para a parte difícil, que muita gente acaba errando. Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa figurinha, gente. E até para vocês entenderem como é que você consegue monitorar o adensamento em campo. Pessoal, existe um dispositivo, eu acho que eu já falei isso na minha turma no semestre passado. Só um minutinho, gente. Pronto. Que é um piezômetro. O que é o piezômetro, turma? É um tubo. É um tubo, tá? Faz aqui um grande tubo. Esse tubo ele é perfurado, ok? Ele é perfurado. Deixa eu até ver se eu tenho aqui uma aula de outro curso. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Aula aqui do IMBEC de técnicas especiais, que eu dei um tempo atrás. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aqui, curso de fevereiro. Não vou ter. Deixa eu ver se tem outro curso aqui, gente. Barragens, acho que talvez tenha. Pronto. Acho que aqui nessa aula eu devo ter. Deixa eu baixar aqui rapidinho com vocês. Deixa eu ver se ele tem. Não tem. Não vou saber, pessoal, qual foi a aula que eu dei. Não vou saber não, mas tudo bem. Aqui eu vou explicando para vocês. O piezômetro, pessoal, ele é um tubo. Ele é um tubo, certo? Em que você permite que a água que está dentro do tubo aí, você permite que essa água ela suba, tá? Então você tem aqui, ó, um nível d'água que vai subir, tá? Beleza? Só que o que acontece, gente? Quando você não tem acréscimo de poropressão, quando você não tem acréscimo aí de poropressão, gente, o que acontece com o nível da água, gente? Se você for lá, normalmente você entra aqui com um dispositivo, tá? Você entra aqui com um dispositivo nesse cano e quando ele toca na água, ele faz ele dá um alerta sonoro, pronto, que é o chamado pio, tá? Ele faz um alertazinho sonoro e aí você consegue saber que profundidade do cano tem nível d'água. Se você não tiver construído aterro, o que vai acontecer, gente? Na hora que inserir aqui e medir o nível d'água, a pressão que está acontecendo aqui no ponto A, vai ser justamente esses 5 metros aqui de saturação do solo, tá?
Só que é o seguinte, quando você constrói o aterro, essa poropressão, gente, aqui no ponto A, ela sobe muito. Ela sobe 90 kPa. Isso aqui, gente, é excedente, tá? Isso aqui é um excedente de poropressão, tá? Então, esses 90 kPa é um delta U que vai acontecer, tá? É um excedente de poropressão. Então, quando você constrói o aterro, o que vai acontecer, gente? O nível d'água, ele vai subir, tá? 9 metros de coluna de água. Lembrando, ó, gama da água é 10 kN por metro, tá? Então, quando você tem 9 metros de coluna de água, a nossa pressão U é gama da água vezes a altura da água, né? Então, nossa pressão U aí vai ser 10 vezes a nossa altura da água, né? A nossa pressão é 90, o excedente de pressão é 90, né? Então, pessoal, o nosso H vai ser 9 metros de coluna de água, tá? Cada metro de coluna de água aumenta 10 kPa. Então, quando você fala que aumentou 90 kPa, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Ele está querendo dizer que o nível da água subiu até 9 metros. Se você colocar um piezômetro, gente, ele vai subir 9 metros acima, tá? Então, você vai ter um excedente de 9 metros, ok? Então, pessoal, além dos 5 metros que você tem em relação ao ponto A, você tem mais 9 metros. É isso que acontece. Então, quando você coloca uma tubulação de piezômetro aqui, ele vai ter os 5 metros e vai ter o excedente, que é essa variação de U, tá? Então, no final das contas, você vai ter aqui 14 metros de coluna de água no dispositivo, tá? Então, isso aí realmente acontece, tá, pessoal? Então, o excedente aqui, se o inicial, é esses 9 metros de coluna de água ou 90 kPa. À medida que vai acontecendo o adensamento, pessoal, o que vai acontecendo com esse nível d'água? Ele vai baixando. Até que quando findar o adensamento, esse nível d'água se iguale aqui à pressão que estava inicialmente, que eram 5 metros de coluna de água, tá? Então, é isso que está acontecendo com o piezômetro, tá, pessoal? Esse piezômetro aqui, ele é o equipamento que vai avaliar, vai medir a pressão em um determinado ponto. Então, quando você tem, né, no item C, ele pergunta qual seria a leitura de um piezômetro. A leitura do piezômetro está lá no meio da camada de argila para um período que ocorrer 50% dos recalques devido à aplicação da carga, ou seja, o mesmo ponto que nós estamos analisando, tá? Quando você aplicar 50% da pressão, quando você tiver 50% do recalque, né, ele vai ter esse excedente aqui de 69,3 kPa, ou seja, você vai ter mais ou menos 6,9 metros de coluna de água. Esse vai ser o excedente, tá, pessoal? Vai ser um pouco menor. Vai ser um pouco menor do máximo que ele atingiu, que era 90 kPa. Então, pessoal, se você for analisar a leitura no piezômetro, a leitura aí no piezômetro vai ser esse excedente de 6,9 mais essa altura de coluna de água aqui até o ponto A, mais 5, tá? Então, essa leitura aqui do piezômetro vai ser 11,9 metros de coluna de água. Se você colocar um dispositivo para analisar a pressão aqui nesse ponto A, ele vai dar uma altura, uma coluna de água de 11,9 metros, que é os 5 metros da saturação, mais o excedente de 6,9 metros. Pessoal, deu para entender essa questão? Ficou dúvidas aqui?
deu para entender essa questão do piezômetro, que eu acho que eu não tinha falado até o momento, tá? Perguntas? Dúvidas? Tudo bem até aqui? Ok? Sim, professor. Beleza. Achei que você, eu tô achando você meio triste depois de fazer essa questão aqui no item C. Mas tudo bem. Não, professor, é porque. É um pouquinho complicado, né? Eu tô um pouco preocupada se eu colocar a segunda chamada, né? Então eu vou ficar mais tranquila. Mas você vai fazer a segunda chamada, Renata? Não, vou não, por isso que eu tô tranquila. Faz não, viu? É porque, como eu falei pra vocês, na segunda chamada eu vou com um pouquinho de raiva. Mas assim, gente, esse é um tipo de questão que eu não abordei com vocês, tá? Eu tô fazendo aqui, até porque consta, né, na lista, mas eu acabei não abordando com vocês na aula. Eu acho que, como a gente atrasou um pouco o conteúdo, tivemos diversos problemas, né? Eu acho que tinha uma questão que abordava isso, mas eu acabei não fazendo ela em sala, tá? Então não é um tipo de questão que eu vou exigir de vocês na prova, não. Talvez nem na segunda chamada eu vá ser tão cruel ao ponto disso aí, né? Eu só vou cobrar, pessoal, o que eu dou, tá? Para vocês. Isso aqui é só um bônus, tá? Só para vocês tentarem entender o que a questão tá pedindo, tá? Mas eu não vou chegar a esse ponto, não. Pessoal, então vamos encerrar nossa aula por aqui. Deu para fazer várias questões, né? Fizemos aí várias que não tinham gabarito, né? Acho que mais 5 questões, né, que a gente resolveu, tá? Se vocês tiverem mais alguma questão, peçam por e-mail, pode pedir lá no Google Sala de Aula, que eu vou tentando providenciar para vocês. Tem 2 questões que eu vou tentar postar ainda hoje. Se não postar as 2, pelo menos uma delas eu posto ainda hoje para vocês lá no canal. Tudo bem, gente? Até aqui? Beleza? Podemos encerrar? Podemos sim. Beleza, pessoal. Tomara que a gravação tenha dado certo aqui, porque eu tô gravando aqui pelo Filmora, mas eu testei antes e tinha dado certinho, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui. Se der algum BO aqui, eu aviso para vocês. Ó, gente, deu algum problema aqui na gravação, mas eu acho que vai dar tudo certo. Pessoal... Mas, professor, qualquer se der algum problema na gravação, daria certo também só o seu, pelo menos, disponibilizar as resoluções. Disponibilizo, sim. Gente, eu quase que eu fazia essa aula com o iPad. Só que no iPad eu tava tentando de manhã, tentei de todo jeito. Rapaz, não dá certo. O iPad é uma... O senhor conseguia, que às vezes eu estava com os amigos, a gente entrava no Meet e eu compartilhava aquela do iPad direto. Mas eu tentei pelo Meet, rapaz, ele não permite compartilhar, não. Eu tentei pelo navegador. Eu usava pelo Meet, professor. Eu compartilhava no Meet mesmo. Pelo aplicativo do Meet? Isso. Rapaz, eu tentei, foi muito aqui, eu não consegui de jeito maneira desistir. E olha que o negócio é o Pro, né? Coisa que tá bloqueada lá nas configurações do próprio Meet. Acho que permissão para, não sei, alguma coisa. Eu vou ver. Mas tudo bem. Eu só falar para vocês, porque assim, essas questões que eu estou fazendo, aí eu faço sim pelo iPad, que eu acho mais fácil, né? É bem melhor, até para renderizar, ele renderiza voando. Mas deu algumas questões que eu fui fazer, quando eu fui olhar, rapaz, tinha esquecido de habilitar o microfone no iPad. Aí eu gravei, quando eu fui olhar não tinha nenhum áudio. Aí às vezes dá essas coisas, tá, gente? Então, mas eu acho que aqui deu certinho, não deu problema não, viu? Pessoal, então era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês, tá? Terça-feira, aula lá na sala do bloco 708, tá? Sala 21, beleza? Tragam lá alguma dúvida que vocês queiram, que a gente vai tentar fazer uma última aula de exercícios para preparar vocês para a prova. Show, professor. Aí o senhor vai tentar achar a outra prova, né, que o senhor está procurando? Vamos ver aqui. O que tiver de provas aqui passadas, se eu encontrar, eu posto lá para vocês, viu? Pronto, tranquilo. Muito obrigado, professor. Beleza, gente. Então, bom final de semana, bom descanso aí para vocês. E uma boa prova semana que vem, viu?